É um prazer para mim estar aqui no 12º ENAM, que é o encontro das nossas entidades, né, dos nossos Corecons da Amazônia Legal. É realmente uma satisfação estar aqui falando para vocês. Eu me chamo Valdecir Rodrigues, eu tenho mestrado em Economia pela Universidade de Brasília, sou economista, doutorado em Sociologia com concentração em Estudos Comparados do Desenvolvimento também pela Universidade de Brasília e pós-doutorado em Economia pela Universidade de Brasília. As minhas áreas de atuação em economia preferenciais são economia ecológica e também questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável e ao desenvolvimento regional. Temas do desenvolvimento. A palestra que eu estou propondo para vocês hoje é sobre desenvolvimento municipal e os objetivos do desenvolvimento sustentável, que também é chamado ODS. A proposta aqui é fazer um debate sobre o papel das instituições na promoção do desenvolvimento sustentável dos municípios, né? E, na verdade, discutindo especialmente que estratégias que podem ser utilizadas, né, para que esses objetivos do desenvolvimento sustentável seja efetivado nos municípios e como que algumas tecnologias, a informação especialmente, podem ser utilizadas na concretização desses esforços. Então, a gente vai discutir aqui um pouco sobre as ODS, né? Como que os municípios podem adotá-las, são limitados por quê, e também trabalhar com algumas questões mais empíricas relacionadas ao uso de tecnologias, especialmente da informação. Algumas reflexões iniciais sobre o desenvolvimento regional sustentável. Em primeiro lugar, pensar aqui, né, na verdade, o Brasil é um país de grande extensão territorial, de grandes potencialidades. A gente pode dizer que o Brasil ainda não conseguiu empreender um caminho efetivo para o seu desenvolvimento, tanto do ponto de vista da geração de bens e serviços com mais alto valor agregado tecnológico, quanto também pelo próprio aproveitamento que o país tem dos seus recursos naturais, da sua biodiversidade. Né? Pelo contrário, né, o Brasil vem um pouco que se condicionando historicamente a ser um grande produtor de matérias-primas, né, na maior parte dos casos, de baixo valor agregado. E hoje agravado também pelos riscos ambientais que são associados a esses tipos de exploração, né, como mineral, as grandes plantations, né, que o Brasil tem. Tudo isso vem sendo, vamos dizer assim, né, limites bem estruturais para o desenvolvimento brasileiro. Isso vem produzindo o quê? Muita desigualdade, muita pobreza, poucas oportunidades. Fora isso, também nós temos um país que é muito diverso, um país muito heterogêneo do ponto de vista territorial, né? Um país que tem muitas diversidades. Né? E essas várias paisagens que existem, ambientais, culturais, econômicas, né? Elas são, na verdade, elas devem compor, na minha opinião, um mosaico que se tornaria uma estratégia para o desenvolvimento, que levasse ao crescimento, mas que também levasse ao desenvolvimento. Mas o desenvolvimento substantivo ele só vai acontecer na medida em que essas realidades são compreendidas e engendradas numa estratégia de desenvolvimento nacional. E hoje não é só um desenvolvimento que promova a agregação de novas áreas para a produção,
Não é isso, né? É que agregue o quê? Que agregue pessoas, territórios, regiões. Há uma dinâmica de desenvolvimento que priorize essencialmente a pessoa e também o próprio limite dos recursos naturais. Isso não é necessariamente uma forma baseada só na lógica schumpeteriana de fornecimento de crédito para a inovação. É crédito para a inovação, mas a inovação tem que ir para além só do econômico, ela tem que abranger aspectos ambientais e aspectos sociais e aspectos culturais, no sentido de que o nosso mosaico brasileiro possa ser, na verdade, levado a uma dinâmica onde o desenvolvimento afete de forma qualitativa a vida das pessoas e consiga conservar os nossos recursos naturais para as nossas gerações e para as gerações futuras. É um desafio, é possível? É possível, na minha opinião. Por isso que eu coloquei aqui, inspirado em Karl Polanyi, que é preciso sair fora da caixa, é preciso pensar em estratégias criativas, múltiplas, para que a gente busque essas alternativas para o desenvolvimento sustentável aqui no nosso país e na Amazônia em específico. Né? É isso, né? A gente não pode desconsiderar que a gente vive num grande ecossistema terrestre, né? E que as nossas ações têm consequências, né? E que a gente tem que pensar, a gente tem que fazer o quê? Tem que pensar globalmente e agir localmente. Então, cada um tem uma responsabilidade sobre a construção desse mosaico substantivo do desenvolvimento e que também tenha como uma força motriz a própria conservação da vida. Eu defendo isso, a própria conservação da vida. Né? A vida é em primeiro lugar. Né? A economia tem que estar a serviço da vida e não ao contrário. Isso, alguém pode falar, subverte a lógica liberal? Talvez subverta a lógica liberal. Né? A gente não está tirando aqui a importância do indivíduo buscar o melhor para si, buscar o melhor, empreender, não é isso. Mas tudo isso tem que ser pensado e considerado numa dinâmica sistêmica que leve em conta a ação e reação. Porque senão, daqui a pouco, né, as decisões econômicas são tomadas no sentido da maximização de lucros de poucos e para o prejuízo de muitos. Então, é necessário que a gente repense a nossa economia, o crescimento, o desenvolvimento, agora, especialmente depois da Covid-19, ao meu ver, de uma maneira mais sistêmica, múltipla, né, para a gente não incorrer nos mesmos problemas de sempre, que é crescimento com concentração de renda, com degradação do meio ambiente, entre outras coisas. Então, essa é a ideia que eu tenho sobre, né, a economia. Eu acho que a economia tem que estar a serviço da vida, né, tem que ser uma dimensão considerada nesse escopo. Ela é envolta pela sociedade, ela é envolta pelo meio ambiente, e não um autônomo, cuja lógica econômica tem que definir todo o processo decisório. Não, ela é importante. Ninguém pode tomar uma decisão que não tem um custo-benefício claro, né, mas, ao mesmo tempo, você não pode ser escravo do economicismo. Né? Desenvolvimento. Né? A gente está falando sobre qual desenvolvimento? Né? Sobre qual ótica? Eu já conversei com vocês aqui do que eu penso. Né? A gente tem que considerar as diversidades geográficas, territoriais, culturais, os diversos modos de vida. O que seria necessário para um país, um estado, um município se desenvolver? Né? É necessário que se tenha o quê? Uma estratégia de desenvolvimento. E essa estratégia de desenvolvimento ela tem que florescer a partir de um pacto federativo, né? Onde as responsabilidades, o pensamento estratégico seja dividido entre município, Estado e União,
e que isso seja um projeto de desenvolvimento engendrado numa lógica substantiva, na minha opinião, que busque agregar valores a produtos que nós temos, sim, vantagens competitivas, mas que também possam ser produtos e serviços que nos levem a um outro patamar econômico. E eu chamo a atenção novamente para as nossas potencialidades na biotecnologia, na biodiversidade, mas também nas próprias engenharias. Nós temos um grande potencial nas próprias engenharias, a gente não pode esquecer disso. Né? Então, há muitas possibilidades de novos materiais a partir de matérias-primas renováveis. Tem muita coisa que pode ser feita com resíduos agropecuários. Então, a gente não pode se contentar fazendo mais do mesmo. E para mim, qual que é o papel do Estado e das instituições? É um papel protagonista. Não quer dizer que o Estado deve investir diretamente no setor produtivo. Pode ser que haja uma situação que sim, não advogo o contrário, mas o Estado precisa de uma ação qualificada no sentido de apontar rumos estratégicos para fazer com que sejam ampliadas as nossas vantagens competitivas sistêmicas. O que é uma vantagem competitiva sistêmica? É aquela que agrega valor à economia e gera oportunidades de emprego. Boas oportunidades de emprego, bem remuneradas, mas que também conserva os recursos naturais, a chamada economia verde. Isso é possível, mas precisa de um sinalizador. Na minha opinião, o mercado ele não é exatamente um melhor sinalizador para isso. Ele deve ser aportado nessa direção, na criação de condições institucionais para geração de mercados que faça funcionar essa economia substantiva, como, por exemplo, o mercado de carbono, né? Também o financiamento de tecnologias sociais, tecnologias financeiras inclusivas. Isso é perfeitamente possível. Mas não sozinho. Essa ideia que o mercado sozinho age e leva para essa locação ótima, eu acho que ela, historicamente, já provou que não é uma receita que mostrou a sua eficácia. A gente pode discutir um pouco isso depois, a gente não está aqui trocando perguntas, mas vou deixar meu e-mail aqui ao final, se alguém quiser fazer o contato. É um prazer discutir sobre isso. O desenvolvimento, né, sustentável, né, ele é uma condição ou ele é uma escolha? Ele é condicionado pela disponibilidade de fator de produção ou ele é uma escolha por caminhos? Para mim, é mais uma escolha do que uma condição. É mais um processo de tomada de decisão, onde você tem, na verdade, né, o papel fundamental das instituições, das diversas instituições que a sociedade tem, políticas, administrativas e tudo mais, mas isso tem que estar orientado por um plano sistêmico de desenvolvimento que seja substantivo. Então, eu usei essa metáfora aqui, né, do Alice no País das Maravilhas, né? Quando a Alice pergunta para o gato, né, qual direção que eu devo seguir para sair daqui, ou seja, qual direção que eu tenho que tomar para ter o desenvolvimento. Aí o gato respondeu para ela, olha, isso depende bastante de onde você quer ir. Quer dizer, qual que é o caminho para o desenvolvimento? Depende do que você quer alcançar, o que o município quer alcançar, o que o Estado quer alcançar, o que o país quer alcançar, como que ele engendra as diversas estratégias para fazer com que haja uma produção de bens e serviços com valor agregado que gera oportunidade de trabalho decente e que, ao mesmo tempo, preserva os recursos naturais para gerações atuais e gerações futuras. Se você sabe que você quer chegar nesse ponto, você sabe o que tem que fazer. Mas a da Alice responde pela mão de mercado. Ah, não importa muito. É o mercado que sabe. Aí o gato fala para ela, então qualquer direção serve. Então eu acho que essa metáfora sintetiza muito o que eu penso sobre isso, sabe? O papel
da inteligência competitiva estratégica que os governos devem ter na condução por um processo sistêmico e substantivo de desenvolvimento. Isso nos âmbitos municipal, estadual e também federal. Por isso que eu acho que a gente tem que ter uma nova forma de entender os problemas. Aí eu acho que nós, economistas, temos que ter a humildade de fazer diálogos interdisciplinares. Hoje, mais do que nunca, diálogo com outras ciências sociais, que são muito valiosas nesse campo, traz muitos saberes. E hoje também diálogos com ciência de dados, diálogo com modelos computacionais. Eu acho que a gente só vai compreender, você vai ter soluções adequadas para um modelo novo de desenvolvimento a partir de se pensar novas maneiras de se entender os problemas, de forma interdisciplinar e também que eu chamo de fora da caixa. Isso aqui é um dilema antigo, né? Que assim, como que deve ser medido esse desenvolvimento, né? Esse é um dilema já clássico na economia, não é só pelo PIB, não é só pelo PIB per capita, mas também pelas condições de desenvolvimento humano. E também hoje, mais modernamente, até se fala em indicadores de autossugestão hedônicos, né, que também se mede satisfação, saúde mental, né, conforto, bem-estar, tudo isso tem que ser considerado nesse liquidificador de indicadores para se auferir esses processos de desenvolvimento. Aí vem aqui algumas ideias, né, o que fazer, o que a gente pode fazer na prática. Primeiro, eu queria discutir com vocês o seguinte, na minha hipótese, o desenvolvimento depende muito mesmo da ação qualificada das instituições, sabe? Da ação qualificada das instituições, da ação estratégica das instituições, principalmente dos governos, né, quando eles bem definem os seus planos de desenvolvimento. Né? Mas concordo também com Douglas North, quando ele realça que muitas vezes nós somos escravos dos nossos próprios caminhos, né? O que ele chamou de path dependência, Douglas North. Ou seja, a gente se acostuma a tomar decisões erradas, a gente se acostuma a perpetuar ciclos viciosos do subdesenvolvimento. Né? E, para mim, uma das principais questões está associada, não somente, mas também, para mim, é um forte fator, que é a questão da própria mentalidade. Mas a mentalidade tem a ver com os processos educacionais, tem a ver com as habilidades cognitivas e não cognitivas. E como que nós organizamos, as nossas instituições, como que nós gerimos as nossas instituições. Isso é o que eu chamo de mindset. É essa mentalidade que gera o conhecimento, que gera a ação. Isso é fundamental para mim, na minha concepção de como que a gente pode dar maiores e melhores saltos em direção ao processo de desenvolvimento. Porque, a partir disso, a gente tem novos comportamentos, novas ações, novos resultados, novas performances e novas atitudes. Então, isso é fundamental, que nós melhor qualifiquemos as nossas instituições, que sejam instituições que aprendem, que evoluam, que avancem, a partir de um marco regulatório, mas também de um marco comportamental, que faça com que as políticas se traduzam em melhores resultados. Mas tem muita importância na questão da mentalidade, do mindset. E essa questão do mindset e da importância também dos padrões educacionais, dos padrões culturais, é fundamental
é fundamental que os processos educacionais sejam melhorados, mas eu estou dizendo, mas não só no aspecto cognitivo. O aspecto cognitivo é importante, o aprendizado das ciências básicas, da leitura, também de outros idiomas. O Brasil é um país muito, muito, muito grande. É importante que a gente desenvolva as habilidades das nossas crianças de outros idiomas desde cedo, até para ter novos horizontes. Mas também a gente precisa vencer, tem que vencer a fome, vencer a pobreza, mas também a gente tem que vencer a baixa autoestima. A gente tem que vencer a falta de crença no futuro. Tem que quebrar isso. O que quebra isso só é o processo educacional mais arraigado, melhor qualificado, uma educação ampla, sistêmica, uma educação para a vida, para a sustentabilidade, e para que também tipo, a gente possa estar preparado para lidar com essa nova economia que traz também grandes e novas possibilidades. Estou dizendo, né? Então, só para reforçar isso, aqui no campo das habilidades não cognitivas, até, né? Quer dizer, a nossa educação tem que ser uma educação que forme cidadãos, que forme empreendedores privados, empreendedores sociais, que nos estimule mais o espírito de cooperação, de resiliência. Então, eu julgo que esse fator também é muito, 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 muito importante. Aí, só para a gente fixar um pouco dessa hipótese minha, então, assim, a gente tem que trabalhar na mentalidade para desenvolver melhores instituições e ter organizações eficazes. Aí vem perguntar, temos soluções para este problema? Quer dizer, eu vou pensar um pouco em termos mais locais, né, mais municipais. Sim, eu acho que uma excelente bússola são os objetivos do desenvolvimento sustentável. Eu acho que aqui traz alguns nortes que, se são adotados pelos governos enquanto um guia, pode-se ter muitos e bons resultados. Então, aqui já tem esses 17 que vocês estão vendo aí, que envolve aspectos sociais, né, de saúde, educação, questões comportamentais que são relevantes, como, por exemplo, a igualdade de gênero, a igualdade racial. Também questões ambientais são importantíssimas, reciclagem, questões de água, questões de trabalho decente, de novas fontes energéticas, né, e tudo mais. Então, isso é fundamental. Para mim, são excelentes. Para mim, isso aqui, se os municípios tiverem isso como uma bússola, nós avançamos muito, muito. E aqui vem esses aspectos que eu já venho conversando com vocês de maneira implícita, que eu gostaria de agora explicitar, como que isso é construído em termos de conhecimento. Né? Então, é importante que a gente considere nessas estratégias os capitais nas suas diversas formas. Né? Ou seja, o que vai levar ao desenvolvimento é a construção dessa pirâmide também enquanto uma metáfora. Né? Considerar o capital natural. Não tem como desenvolver qualquer estratégia que não considere o capital natural. Não adianta ter um modelo que priorize plantation se você praticamente deteriora as suas fontes de recurso hídrico. Né? Isso não é sustentável. Isso não traz desenvolvimento. Também o ser humano tem que estar em primeiro lugar, a sua formação cognitiva e não cognitiva tem que estar em primeiro lugar, o capital humano é essencial. E o capital social também é essencial. As redes de cooperação, de confiança, é o que faz os custos de transação ficarem menores. Também é importantíssimo investir nisso. E também é o que se pensa tradicionalmente, que é o capital físico. Capital físico em infraestrutura e investimento propriamente dito. Também é fundamental. Sem investimento não se faz nada. Sem alianças não se faz nada. Agora, o que acontece no mundo concreto, no nosso país, mas também em outros países capitalistas, é que tem uma supremacia absoluta
do capital físico. E essa supremacia muitas vezes vira rent-seeking, são rendas apropriadas por poucos. Aí não adianta, aí essa pirâmide se desmorona. Essa pirâmide só vai ser composta se você tem uma distribuição equitativa nessas formas de capital. Aí você constrói, sim, um alicerce, você constrói uma obra do desenvolvimento. Aí sim. Aqui vem, eu acho, né, assim, também na minha hipótese, é fundamental que se tenha um empreendedorismo. Sem isso, né, sem a iniciativa, não há geração de riqueza e, por consequência, não tem crescimento e não tem como você distribuir o que você não constrói. Né? E aqui vem um pouco no Brasil como que essa dimensão ela é distribuída, dá para ver que ela é desigualmente também distribuída no nosso país. Né? A área verde, onde tem uma maior presença dessa capacidade empreendedora. Então, tem essa diferença aqui do norte, nordeste com o sul, sudeste, natural que tem. Também, nessa construção de um plano de desenvolvimento substantivo, cooperativo, sistêmico, eu acho que a dimensão cooperação é fundamental. E o Brasil é um país que tem uma baixa dimensão de solidariedade na economia, de formas que envolvam a lógica cooperativa da economia solidária. A gente tinha que espraiar mais isso no território nacional. Né? Então, isso tirando o sul do Brasil e alguns pontos no norte, nós temos aqui uma grande carência dessa dimensão para a nossa economia. Para mim, a gente tem que desenvolver isso muito, né? Porque gera novas possibilidades, gera novas alternativas. Agora, principalmente com o advento da TI, da tecnologia da informação, eu acho que dá para fazer muita coisa nova, com novos aplicativos que consigam juntar inteligências, forças, competências e tudo mais. Acho que vale a pena a gente ter muita atenção com essa dimensão. Aqui vem, né, para a gente pensar além da caixa, né, com essas soluções que envolva o conhecimento, que envolva empresas, governo, economia solidária, empreendedorismo e tudo mais, que envolva alternativas de economia solidária. Eu gosto, acho que tem que estudar um pouco mais, mas eu gosto muito dessa ideia dos bancos comunitários, mas tem muitas ideias interessantes que podem ser disseminadas na economia solidária. O Brasil é muito grande. Então, o Brasil precisa associar compra governamental com dinamização do setor do setor de pequenos negócios, associados, cooperativos. A gente precisa fazer essa máquina andar melhor. Também, né, com soluções no campo ambiental, que envolva a biodiversidade, que envolva novas formas de se alimentar, que envolva novas formas de se lidar com resíduos. Aqui eu coloquei a questão da coleta seletiva e tudo mais. E que também a gente tem uma preocupação, como eu falei para vocês, o Brasil só vai desenvolver se ele se apropriar de tecnologias de alto valor agregado. Do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista social e ambiental, porque o Brasil é um país muito grande e muito diverso. Isso só é feito com conhecimento. Então, a gente precisa muito no Brasil desenvolver estratégias que levem à construção desse conhecimento pró-inovação. Mas não é só mais a inovação tecnológica, econômica, schumpeteriana, mas também a inovação social, a inovação ambiental. Eu acho que isso realmente pode trazer para o nosso país um salto maior na melhoria da sua qualidade de vida. Aí vem, né, eu até parafraseei aqui, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 4.0. Fundamental de mencionar, desenvolver a dimensão da cooperação, do trabalhar juntos e usar as tecnologias que hoje nós temos disponíveis para que isso aconteça. E que esse trabalhar junto seja um trabalhar junto que envolva negócios cooperativos, parcerias público-privadas, parcerias com a sociedade civil,
e que a gente crie uma teia que leve o nosso país, né, a atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, se há um projeto bem estruturado, uma sociedade civil engajada, com as pessoas bem informadas, e que a gente trabalha com a dimensão empreendedorismo, com a dimensão agregação de valor, com a dimensão cooperação e com a dimensão da preservação dos recursos naturais, e que usa as tecnologias, a gente pode sim galgar com maior eficácia esses objetivos do desenvolvimento sustentável. A gente tem que ter essa mentalidade. Com a mentalidade que a gente melhora as instituições e que a gente vai ter organizações eficazes. Também a gente pode fazer um bom uso, né? Um bom uso das mídias sociais. E também estar de olho nas novas tecnologias para o desenvolvimento dessas iniciativas. Blockchain, os próprios aplicativos, a própria inteligência artificial, tem muita coisa que pode ser utilizada. É óbvio, eu vou falar para vocês, eu vou usar aquela transparência que dá a Alice do início. Se a gente for guiado simplesmente pelas forças de mercado, não tiver uma estratégia, obviamente que a gente vai ser escravo das nossas próprias escolhas. A gente não vai ser escravo das nossas próprias escolhas sem saber aonde quer chegar e tendo como uma bússola os objetivos do desenvolvimento sustentável. Se você tem um plano que envolva a sociedade civil, que seja um projeto político de desenvolvimento, com toda segurança, a gente pode fazer do limão a limonada. Né? Essa é a minha esperança acima de tudo. Né? Então, enquanto conclusão, eu creio que é possível que a gente consiga, sim, estabelecer um modelo de desenvolvimento que considere os vários aspectos sistêmicos e substantivos que aqui eu levantei, empreendedorismo, cooperação, preservação de recursos para gerações presentes e futuras, e que isso gere oportunidades de emprego mais qualificadas. Isso é possível na medida em que a gente consiga efetivamente melhorar as nossas instituições. A gente tem que pensar que isso é possível, mas tem que melhorar as nossas instituições e ter organizações mais eficazes. Isso é perfeitamente possível por uma ação mais qualificada do Estado em parceria com a sociedade, com a sociedade civil. Ok? Então, muito obrigado. Aí está o meu e-mail, tá bom? Está aí o meu contato. Eu vou deixar um pouquinho fixado aqui. Para mim vai ser um prazer receber o feedback de vocês. Se vocês quiserem discutir mais, ou marcar uma palestra que a gente possa fazer juntos também, estou em plena disposição de vocês. Ok? Então, muito obrigado a vocês. Muito obrigado por tudo e até mais.